Hoje eu quero conversar com vocês sobre como avaliar um artigo científico, ou mais precisamente, um manuscrito científico. Você recebe um manuscrito e vai avaliá-lo, saber se ele deve ser publicado ou não. Pode ser um editor, pode ser um revisor, não é? E pode ser um autor, porque se ele sabe o ponto central de análise, ele sabe como preparar melhor esse manuscrito. Então vamos tentar ver alguns pontos importantes nisso. Lógico que eu poderia fazer uma listinha de coisas. Olha, veja isso, veja aquilo, mas temos que ser simples. Temos que ser simples. Veja, chegou um manuscrito para você. Você vai fazer uma análise. O que você faz? Lê o manuscrito inteiro. Porque é lógico, se ficar dando pedaço e querendo já discutir pedaço, corre o risco de não entender a história toda. Então lê o manuscrito inteiro. Tá? E a primeira coisa que você tem que fazer é a seguinte. As conclusões que o autor apresenta, elas são interessantes? Elas são válidas? É isso. Porque se elas não são válidas, com o suporte que se tem, ou seja, os resultados têm que ser válidos e fortes, e a metodologia tem que ser aceitável, então, se a base das conclusões é falha, ou se mesmo que a base seja boa, mas a conclusão não interessa, a conclusão é uma mesmice, não adianta ficar discutindo se a introdução está mal feita, se isso é besteira. Nega o trabalho, acabou. Então essa é a primeira grande análise. Agora é muito comum você perceber que o trabalho tem uma ideia interessante. Ou seja, ele tem uma conclusão importante, ele tem uma conclusão interessante. Os dados até justificam aquela conclusão, mas às vezes tem dados demais. Às vezes alguma interpretação não está correta, não elimina a conclusão central, mas precisa ser corrigida. Não é? Então você pode mexer em detalhes e aí você vai entrar com críticas nesse setor. E às vezes você também tem críticas na parte de apresentação. Então quando você percebe que aquele trabalho ele tem potencial, porque ele tem uma conclusão interessante, e os dados acabam de certa forma justificando aquilo, então vale a pena você sugerir modificações. Não precisa reescrever o trabalho para o autor, lógico que não, mas sugerir modificações. E não fique se perdendo em detalhes, vá no ponto central. Deixa o autor correr atrás um pouco também, porque esse é um aprendizado para ele. Não fica falando tudo, ele segue, no próximo trabalho ele erra do mesmo jeito. Então, faz uma crítica que estimule o pensamento, para ele entender inclusive sua crítica. E aí mostre. Olha, para melhorar aqui, ali, esse resultado não tem sentido, tira ele daqui, não sei o que está fazendo nesse trabalho. E depois a forma de apresentação, certo? A boa estruturação da introdução, do resumo, título, discussão, material, métodos, resultado, enfim, tudo isso daí. Mas veja, que tem uma sequência. A primeira pergunta é, tem coisa interessante? Tem, não tem? Tá fora. Tem coisa interessante? Então vamos limpar isso. Vamos fazer com que isso seja um texto construído só com o que precisa, sem ficar poluindo, sem prolixidade de informação e sem prolixidade de palavras. Depois que montou esse texto enxuto, agora vamos deixar esse texto bonito e agradável de ser lido. Aí entra a questão do estilo de redação. Uma apresentação elegante, e aí você vai fazendo críticas nesse sentido. Mas ele só vai chegar nisso se valer a pena. E sempre que você der o parecer, não precisa ficar dando parecer de 2, 3 páginas. Dependendo da situação, o parecer é curto. Agora vá no ponto central. Às vezes o indivíduo fica com 500 criticazinhas e esquece de ir no ponto central. Qual é aquele ponto, o calcanhar de Aquiles? Mostra aqui, se não corrigir isso não tem jeito. Se corrigir, excelente, o trabalho vai para frente. Lembrando que você está tentando ver se aquele trabalho pode ser uma boa contribuição para aquela revista. Essa é a sua função. Você não pode deixar passar besteira. Mas você não pode descartar coisa boa. Esquece o resto. É uma análise imparcial. Você está querendo buscar o melhor. Esse é o seu serviço como revisor. E como autor, lógico, tentar oferecer isso de forma mais simples para o revisor. De forma que ele bata o olho, veja e fala, isso vale a pena. Será que o resultado enaltece demais coisas que não tem força para enaltecer? Será que o resultado, que o trabalho tem informações que podiam ser melhor enaltecidas e não foram? Ou seja, está dando tiro no pé? Esse é o pano de fundo. Agora é lógico que tudo isso passa pelos seus conceitos de ciência.
Se você tem conceitos equivocados, não tem jeito. Você vai fazer uma análise equivocada do trabalho. Então não adianta seguir checklist de análise de artigo que não funciona. O revisor coloca lá, o trabalho tem resultados que não são utilizados. Se você não sabe o que precisa de resultado para aquela conclusão, você pode responder sim ou não e está errado. Então, veja, em primeiro lugar, ser um cientista. Depois, aplicar. Quanto mais você aprende sobre ciência, mais você consegue fazer esse serviço de melhor categoria e, portanto, ajudar mais gente, ajudar mais revistas, ajudar a própria ciência. Então, acho que esse é o caminho, não é? Sem checklist, por favor. Checklist precisa de, por trás dele, ter uma cabeça que sabe o que está fazendo, não é? Como na redação. Os dedos teclam, mas quem guia os dedos é a cabeça. Se não acertar aí, não tem jeito.